A paz, irmãos. Mais um dia de estudo. Tudo bem? Vou deixar o versículo aí, tá? E vou ler. Vou ser bem breve aqui. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, esse versículo é um versículo muito interessante, né, para nós, na nossa caminhada. E é bem claro, né? Deus tá falando o quê, né? Às vezes a gente fica observando, né? Até por nossa experiência mesmo de vida. A gente tem a tendência, né? A tentar fazer as coisas do nosso jeito, né? O ser humano tem a tendência a achar que sabe, né? O que é bom. A gente tem a tendência de nos. Tipo, a gente confia demais em nós mesmos, né? A gente não vigia, muitas vezes. Aí quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente quer dizer que Deus não é bom, né? Deus não olha por nós. Mas lá atrás, quando a gente para pra pensar, nós não demos ouvido à direção de Deus, nós não obedecemos à direção de Deus, nós desprezamos a direção de Deus e depois nós colhemos esse fruto das nossas próprias atitudes. E a gente diz que é Deus, que, né? Ah, Deus é bom com todo mundo, vai ser comigo também, né? A gente acha que a gente não tem nossa parte na história, né? Nossa parte para fazer. Então aqui tá falando, voltando ao versículo, eu entrei nesse assunto, né? Por causa do versículo, que ele diz que a gente não deve andar segundo o conselho de ímpio, né? O primeiro tópico aqui do versículo está dizendo isso. Não ande, né, segundo o conselho de ímpio. Se você está com algum problema, você vai se abrir com alguém do mundo, alguém que tem uma visão fora da palavra de Deus? Pensa aí. Você vai receber conselho de quê? Do que vem do mundo. Você vai receber conselhos que não é da palavra. Não é uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo que vai conversar com você. Então por que Deus fala isso? Pra gente não andar segundo o conselho do ímpio. Porque o ímpio não é baseado na palavra. Ele não tem a palavra como luz de vida dele, como prioridade na vida dele. Então, os conselhos que vão vir dele não vai ser um conselho vindo de Deus, né? Isso é óbvio. Então, o que Deus está falando? Se você precisa se aconselhar, aconselha com alguém que é de Deus, alguém que você sente que é uma pessoa que tem Deus mesmo, né? Não só fala pela boca, mas pelas atitudes. Então, se você tiver que pegar um conselho, pega com alguém sábio, né? Alguém que tem o entendimento da palavra, que você sabe que vai vir uma palavra de direção de Deus para você. É difícil você querer se fortalecer querendo andar só com pessoas que não têm presente de Deus, pessoas que estão direcionadas só pelo mundo. É difícil você se fortalecer e querer estar em Deus assim, né? Então é importante, né, a gente andar com pessoas que vão trazer conselhos da palavra, né? Isso é óbvio, para a gente não ter que plantar e colher depois, que é o que Deus está falando aqui. Ele também fala que antes, né, da gente sentar na roda de escarnecedor, antes da gente pegar conselho com o ímpio, a gente tem que ter prazer na lei dele, né? Se você tem prazer na lei do Senhor, obedecer vai ser difícil, né? Eu escuto muitas pessoas falar que obedecer a Deus é difícil. Mas e obedecer ao mundo, né? É mais difícil ainda. Porque o mundo só vai te trazer fruto de quê? Não vai ser coisa boa, né? Então, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor de dia e de noite. A gente tem que meditar nela de dia e de noite. A gente tem que estar ligado nos mandamentos, na direção dele. Se a gente estiver ligado na direção dele e obedecer, o que ele fala? Que vamos dar fruto no tempo certo e tudo que a gente fizer vai prosperar, né? A gente vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. É o que tá falando aqui. Então, uma pessoa sábia, uma pessoa que anda na direção de Deus, ela vai colher os frutos. Mas também, quando você não obedecer e quiser fazer as coisas do seu jeito, vai colher os frutos também. Porque a nossa caminhada cristã, Deus faz o que é impossível pra gente fazer. Mas o que é possível pra gente fazer, Ele não vai fazer. Então, Ele tem a parte dele, né, na nossa vida,
que é pelo seu poder, sua graça, mas nós temos também nossa parte, né? Que é obedecer e andar na direção. Não adianta a gente querer andar ao contrário e depois que colhe os frutos amargos das nossas próprias atitudes, colocar a culpa em Deus, né? Falar que Deus não olha, Deus não ama. Eu já vi muita gente falar que Deus não ama, Deus não olha, Deus não, né, não cuida, que Deus não olha pra pessoa, que ela tá sofrendo. Mas aí quando você vai ver os frutos que a pessoa deu, vai totalmente contra a palavra. Então não adianta, né? A nossa primeira direção é andar de acordo com a palavra, meditar nela de dia e de noite. Então, se você estiver nessa direção, vai colher os frutos, né? De prosperidade, de bênção, de presente de Deus, de paz. Então, que Deus abençoe sua vida nesse dia, que essa palavra venha falar com você, assim como falou comigo nesse dia. Que sua casa seja abençoada, que seu coração esteja aberto para o Senhor todos os dias. E fiquem com Deus aí.